Boa noite a todos. Para iniciar, quero agradecer ao convite do Miguel e da Marinês, que me convidaram novamente para poder retornar a essa casa, para a gente poder conversar um pouquinho, fazermos uma reflexão sobre essa doutrina maravilhosa que tanto bem faz a nossa alma, ao nosso espírito. Então, para iniciar o nosso trabalho, eu quero fazer uma prece, uma mensagem, que é desse livrinho aqui, ó, Preces da Vida, que diz assim: calma, Senhor, o meu coração se cansa ante as exigências da vida, os apertos e os problemas. As mesmas ideias, os mesmos sentimentos prendem-me num círculo vicioso. Quero, como nunca, respirar outros ares, ter a serenidade da ave que pousa no campo, a confiança na flor no toque da abelha, a transparência da água que escorre entre as pedras, a candura da planta humilde e viçosa, o silêncio do espaço infinito. Ponho-me diante de ti, para ser outro, obter a paz, descansar o coração. Certo que tu me amas, vou agora acalmar-me, ver o mundo com olhos pacíficos, amar mais. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Então, a minha proposta para a noite de hoje é nós fazermos uma reflexão sobre um tema que eu particularmente gosto muito, que é a afinidade e sintonia. Nós, almas encarnadas, precisamos de um incômodo para nos mover, para provocar mudanças e acender luz na candeia dos nossos corações. Então, nós, aqui encarnados no mundo de provas e expiações, nós ainda somos espíritos imperfeitos que estamos se encaminhando para se melhorar cada vez mais. Então, como somos ainda espíritos imperfeitos, a gente acaba fazendo muitas escolhas, às vezes, equivocadas, e a gente tem que reparar por elas em algum momento da nossa vida. Então, esses incômodos que nos chegam, esses momentos de dor, de aflição, que nos tiram da nossa zona de conforto, eles nos servem para quê? Para provocar essas mudanças, para quê? Para que a gente possa se melhorar. E para que essa mudança aconteça, para que a gente possa se mover, a gente vai precisar do esforço pessoal. Ou seja, eu preciso querer, eu preciso estar disposta a querer me modificar, eu preciso me esforçar, ter atitudes que façam com que eu me melhore. Então, quando falamos sobre afinidade e sintonia, vamos ter que refletir muito sobre o que estamos carregando dentro de nós e para que estamos fazendo isso. Então, é muito importante a gente se questionar, fazer esse movimento de olhar para dentro e se questionar o que será que a gente carrega dentro de nós? Quais são os nossos pensamentos? Quais são os nossos sentimentos? Quais são as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas ideias? Mas aquilo que a gente é de verdade, aquilo que a gente realmente pensa e sente na nossa essência. Depois que eu fiz essa autorreflexão daquilo que eu carrego em mim, das minhas emoções, dos meus sentimentos, dos meus desejos, eu vou me questionar, para que eu carrego eles? Isso que eu venho carregando dentro de mim, essas emoções, esses sentimentos, esses pensamentos, eles me tornam uma pessoa melhor? Será que isso que eu carrego em mim me torna uma pessoa melhor? Será que isso que eu tenho dentro de mim me deixa mais feliz? Né? Me traz felicidade, me traz paz? E principalmente, isso que eu carrego em mim auxilia o meu próximo, faz bem para ele? Então, esses questionamentos a gente precisa se fazer para entender por que muitas vezes a gente está onde está. São reflexões bem importantes. E aqui, então, eu coloquei essa imagem porque ela vai nos dar uma noção muito interessante de como a gente pode estar conduzindo a nossa vida através dos processos de convivência, ou seja, da aceitação e não aceitação daquilo que me acontece. Será que como eu lido no meu dia a dia, na minha vida,
com as coisas que não são como eu quero, ou com situações que tentam me tirar da minha zona de conforto, momentos que batem à minha porta para que eu possa evoluir. Será que eu aceito isso e entendo que isso é o melhor da minha vida? Ou eu me acho uma vítima, eu acho que Deus não me ama, que Deus me abandonou e que eu não mereço isso, né? O que será que eu venho ressentindo na minha vida, né? Será que eu alimento mágoa, rancor, ódio, maledicência, né? O que eu venho ressentindo na minha vida? E principalmente, o que eu alimento no meu dia a dia, né? Do que eu venho nutrindo a minha vida. Então, essa imagem, o que que ela vem nos dizer aqui, ó? Aqui, ó, tem a chama, que é ali é o ressentimento que a gente fica alimentando, né? Toda essa coisa da não aceitação. Vai passar pelo crivo da ignorância e vai se transformar num veneno. E a minha vida vai ser o quê? Vai se transformar em agressividade, vou ter uma vida respaldada no ódio, na mágoa, na intolerância, no vitimismo. Mas eu posso fazer com que essa fórmula se torne a fórmula da felicidade. De que forma? Aqui, em vez de eu ressentir, eu vou aceitar, eu vou tolerar, eu vou ter serenidade, daí vai passar não mais pelo crivo da ignorância, e sim da aceitação, do entendimento, e em vez de se transformar no veneno, vai se transformar em quê? No amor, na empatia, na generosidade, na tranquilidade, na coragem, na confiança, e eu vou ter uma vida mais leve, mais tranquila e mais feliz. Então, e eu optar pela fórmula da felicidade ou a fórmula da infelicidade é uma escolha minha, né? Então, por isso que a gente tem que entender o que se passa dentro da gente. E então, para a gente poder então falar sobre afinidade e sintonia, a gente precisa entender um pouquinho sobre o que é afinidade e o que é sintonia. E isso que eu coloquei aqui não sou eu que estou dizendo, eu tirei do dicionário. Então, afinidade, ó, relação, conformidade, aproximação, simpatia, semelhança, identidade. Então, será do que eu sou afim na minha vida? Né? Será que o que eu ando atraindo para mim? Qual será que é o meu raio de interesse no meu dia a dia? O que me desperta, o que me chama atenção, o que me desperta a vontade, a curiosidade, né? Porque eu posso sim ter uma simpatia por assuntos que são desagradáveis, que são tristes, que são maledicentes, né? Ou eu posso ter uma identidade, uma aproximação por assuntos que são edificantes, amáveis, alegres. Então, a minha afinidade, ela está onde? Numa identidade, numa simpatia por coisas mais elevadas, ou eu tenho uma afinidade por julgamentos, por toda hora estar falando dos outros, por não aceitar as coisas como ela chega, por guardar mágoas, rancores. Essa é a minha afinidade. Ali é o meu raio de interesse. E a gente precisa saber qual é o nosso raio de interesse. E a sintonia, então, é mesma frequência, reciprocidade e harmonia. É como eu procurar uma emissora de rádio ou de TV. Então, o que, que acontece? A minha afinidade, um exemplo prático, é bandinha. Aqui na nossa cidade a gente gosta muito de bandinha. Então, eu tenho o meu raio de interesse, eu tenho uma simpatia por bandinha. Então, eu vou sintonizar numa rádio, lá vou botar na frequência da rádio, e vai tocar bandinha. Então, eu vou sintonizar sempre naquilo que eu tenho afinidade, porque é muito importante a gente entender que nunca, nunca nós vamos sintonizar alguma coisa que nós não temos afinidade. Então, eu não vou me sintonizar no amor se a minha afinidade é a mágoa ou é o ressentimento. Eu sempre vou me sintonizar com aquilo que eu sou afim, por aquilo que eu tenho uma identidade, por aquilo que eu tenho uma simpatia. A sintonia vai estar na minha afinidade. Então, é importante a gente fazer algumas perguntas, né? Alguns questionamentos, fazer algumas reflexões para a gente ter um entendimento da onde a gente está, do que a gente sente. Uma pergunta bem importante é: o que eu alimento em mim?
né? Será o que a gente vem alimentando na nossa vida, no nosso dia a dia, né? No nosso círculo de relacionamentos. Porque olha assim, ó, eu simplesmente eu posso amar o ressentimento, eu posso amar a mágoa, o ódio, a raiva, né? E eu preciso entender que é lei, é natural, que fica gravado na minha consciência espiritual, que vai se manifestar na minha vida aquilo que eu mais amo. Então, por exemplo, se eu estou amando uma mágoa, alguém me feriu há 10 anos atrás, fez alguma coisa que me machucou e eu não consigo perdoar, e eu alimento essa mágoa, esse ressentimento. Eu estou amando ter essa mágoa. Então, a vida vai me dar o quê? Mais mágoa, porque ali nesse sentimento de mágoa, de rancor ou de tristeza, é que eu estou colocando o meu sentimento, eu estou colocando o meu tempo. E daí eu pergunto, por que carregar essas pedras, né? Para que carregar esses sentimentos que não nos são favoráveis, né? Às vezes as coisas elas nos chegam para quê? Para que a gente possa fazer esse processo de evolução, de se melhorar, de evoluir. E simplesmente acaba. Então a gente precisa aceitar e encerrar ciclos que já se cumpriram os papéis nas nossas vidas. E não ficar alimentando. Então alguém nos feriu, ok, me feriu, doeu, machucou, vou tirar a melhor lição e vou seguir a minha vida. Eu não vou ficar guardando essa mágoa, esse rancor dessa pessoa, porque é nesse sentimento de mágoa, por exemplo, que eu estou colocando o meu tempo, a minha energia, a minha afinidade. E a minha frequência vai me dar mais disso. Então a gente precisa entender e refletir o que a gente vem alimentando na nossa vida. Outra pergunta bem importante e bem pertinente: do que estou me nutrindo? O que eu alimento a minha alma? Do que eu venho alimentando o meu espírito, né? Quais são os meus pensamentos? Quais são os meus desejos? Quais são as minhas emoções, né? Quais são as minhas ideias, né? Será tudo isso é importante a gente saber, né? A gente fazer essa reflexão, mas não aqueles pensamentos, aqueles desejos que eu uso para satisfazer ou para agradar o meu próximo. Aquilo que eu realmente penso e sinto de verdade, na minha essência, porque muitas vezes a gente acaba usando máscaras. Vou para o trabalho, uso uma máscara, vou lá numa festa, uso outra máscara. Mas do que a gente vem nutrindo, né, o nosso espírito, o nosso corpo, da nossa essência. Ah, estou alimentando uma inveja, estou alimentando uma raiva. A gente precisa ter essa consciência para poder se transformar. E eu só mudo aquilo que eu sei que eu tenho em mim. E por último, então, qual o meu clima espiritual? Então, o que nós estamos fazendo para progredir, para avançar, para promover em nós talentos, né? Promover em nós valores e multiplicá-los com o nosso próximo. O que nós estamos fazendo em prol da nossa melhora e em prol da melhora das pessoas que estão conosco, né? De que forma a gente contagia o outro, né? A gente causa felicidade ou causa repulsa? E para a gente entender como funciona a afinidade, a sintonia, quando eu digo assim, como a gente contagia o outro, a gente causa felicidade ou repulsa, é assim. Por exemplo, meu colega de trabalho, ele trabalha comigo lá na escola, a gente está toda hora junto e ele me adora, mas eu sinto inveja dele, tudo que ele me fala me causa desconforto, mas da boca para fora eu digo que eu adoro, que eu estou muito feliz. Então, se esse meu colega de trabalho pudesse, por pensamento, saber o que eu estou sentindo dele, o que eu penso dele, né? Ele ficaria feliz ou triste? Ali está a minha sintonia, ali está a minha felicidade. Então a gente tem que pensar assim: se as pessoas que estão ao nosso redor, que convivem conosco, soubessem o que a gente pensa delas, o que a gente sente delas, né? O que a gente deseja para elas, por telepatia, por pensamento,
isso que o que elas veriam de nós causaria uma felicidade, né? Uma alegria, ou geraria um desconforto, uma tristeza? Então é ali que nós estamos, é nessa afinidade, é nessa sintonia que a gente está. E isso é importante a gente refletir, porque daí muitas vezes a gente não entende por que determinadas situações batem a nossa porta. Mas o que que eu venho vibrando, o que que eu venho oferecendo para o meu outro, né? Então, essas perguntas a gente tem que se fazer diariamente. E isso vai fazer a gente entender aonde a gente está e aonde a gente precisa se melhorar. Ninguém está só. Cada criatura recebe de acordo com aquilo que dá. Cada alma vive no clima espiritual que elegeu, procurando o tipo de experiência em que situa sua própria felicidade. Então, será que com os meus pensamentos, com os meus desejos, com as minhas emoções, qual é o tipo de experiência que eu estou procurando para a minha vida? Né? Não aquilo que eu falo da boca para fora, mas aquilo que eu estou sentindo, desejando e pensando na minha essência de verdade. Então, qual é o tipo de experiência que eu estou querendo para minha vida? Porque, por exemplo, como eu já falei antes, vou pegar o mesmo exemplo. Alguém há muitos anos atrás me feriu, né? Fez alguma coisa que de alguma forma me lesou, me machucou, me feriu. Eu fico alimentando essa mágoa porque eu acho que eu não mereço, porque eu sou vítima, eu alimento essa mágoa, né? E cada vez que eu penso na pessoa, isso me vem mais forte. Isso que eu sinto, ela vai gerar ondas, vai gerar vibrações que vai me prejudicar. Por quê? Porque é esse tipo de experiência que eu vou querer para mim. Porque eu estou alimentando, eu estou colocando o meu desejo, estou colocando o meu tempo ali e a vida vai dar mais do mesmo. Porque, como diz aqui na lâmina, ó, que cada um recebe daquilo que dá. Então, o que eu estou dando para o meu próximo? Né? Se eu recebo de acordo com o que eu dou, o que eu estou oferecendo em pensamentos, em desejos, em emoções, em pensamentos, né? Então a gente tem que se questionar, porque a gente precisa entender que se eu plantar girassol, eu vou colher girassol. Eu não posso querer colher rosas e plantar girassol. Se eu plantar girassol, eu vou colher girassol. Então, se eu plantar mágoa, eu vou receber mais mágoa. Então, que a gente reflita sobre isso. Os nossos desejos, sentimentos, nossas ideias exteriorizam-se em nossas vibrações, atraindo naturalmente os que cultivam os mesmos valores. Então, aqui eu gosto sempre de dizer que a vida dá mais do mesmo. Então, você vê, eu estou vibrando alguma coisa, eu estou gerando aquelas ondas, eu estou gerando aquelas vibrações, e de uma forma natural, eu vou atrair para mim as pessoas que têm os mesmos valores, os mesmos sentimentos. E aqui eu também queria dizer que além da gente atrair pessoas encarnadas que são afins, que estão vibrando na mesma frequência que eu, qual é a nossa sintonia espiritual? Né? Então, que tipo de espírito eu venho atraindo com aquilo que eu estou vibrando, com aquilo que eu estou pensando, com aquilo que eu estou sentindo? Porque ó, eu vou atrair para mim naturalmente encarnados e encarnados que cultivam os mesmos valores que eu. Então, a minha sintonia espiritual é aquilo que eu estou pensando, que eu estou vibrando, que eu estou desejando para o meu próximo. Então, só para encerrar isso, né? Aqui, ó, exatamente como sons e luz, os sentimentos e os pensamentos se exprimem por vibrações que se propagam pelo espaço com intensidades diferentes. As vibrações de cérebros pensantes de encarnados ou de espíritos, ou seja, ou de desencarnados, se cruzam e entrecruzam ao infinito, sem jamais se confundirem. Em torno de nós, por toda parte, rolam e passam como correntes incessantes, fluxos de ideias, ondas de pensamentos e sentimentos. Então, aqui a gente tem um monte de coisa para a gente fazer uma reflexão, ó. Quando diz que as vibrações elas são lançadas são jogadas para o universo e ó e elas se propagam com intensidades diferentes. O que quer dizer essas intensidades diferentes? Significa que cada sentimento, cada emoção,
cada pensamento tem uma vibração diferente. Então, por exemplo, eu estou vibrando mágoa. A mágoa, ela tem uma frequência aqui. E eu estou querendo desejar luz, serenidade e paz, a frequência está aqui. São intensidades que elas não são iguais. E como elas são lançadas no universo, o que acontece? Elas vão estar lá toda hora se misturando, porque imagina todo mundo pensando, desejando, né? Tendo as emoções, elas são lançadas. E o que é igual se une e volta para mim, de forma natural. Então, eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu ando pensando, com aquilo que eu ando desejando, porque de alguma forma eu vou me afinizar com pessoas encarnadas que pensam da mesma forma e com influências ou com sintonia espiritual da mesma maneira. Porque eu não posso me sintonizar com um espírito elevado se eu estou vibrando no ódio, na mágoa. Até o meu anjo ele está ali, né, tentando me incluir a mudar o meu pensamento, mudar, mas o livre-arbítrio é meu. A escolha do que eu desejo, do que eu penso, de querer me transformar, de orar e de vigiar os pensamentos, ela é minha. Eu preciso querer. É aquela atitude, é como nós falamos lá no início, o esforço pessoal que eu tenho que fazer para me melhorar. Então, as leis de afinidade e sintonia que vigem em toda parte respondem pela ordem e pelo equilíbrio universal. Transferidas para a ordem moral, as leis de afinidade promovem os acontecimentos, vinculando os indivíduos uns aos outros, de forma que o intercâmbio seja automático, natural. Ou seja, né, tudo responde a um equilíbrio. Então, eu gosto sempre de dizer que a dor que eu gero no meu próximo, ela vem para minha conta. Como o amor, a caridade, a benevolência, a tolerância, né? Também vem para minha conta. Então, o que eu quero receber de volta, né? Então, em que frequência eu tenho que me colocar, né? O que eu tenho que tentar buscar e ser afim, né? Porque eu vou receber de volta aquilo que eu estou dando, como se diz, né? A vida vai dar mais do mesmo. Me torno responsável por aquilo que estou produzindo, a autocura. Então, eu posso ficar no alívio ou eu posso buscar a cura. Qual time que a gente quer pertencer, né? Então, o alívio é quando eu encontro eu encontro justificativa para todos os erros que eu cometo. Ah, porque eu agi dessa forma, porque fulano fez isso. Eu falei isso, eu fiz aquilo porque me aconteceu determinada situação. E eu vivo toda hora justificando os erros que eu cometo, jamais me responsabilizando. Eu sempre terceirizo a culpa daquilo que eu faço, achando que fulano é culpado, que a situação que me aconteceu é responsável, e jamais me responsabilizo pela culpa, né? E muitas vezes, quando eu erro, eu me justifico. Mas quando o outro erra comigo, daí eu tu errou e eu não quero tua desculpa, né? Ou então eu posso optar pela cura, né? Que o que é a cura, né? É a nossa modificação, é a nossa transformação. E a cura, ela exige o quê? Exige esforço, trabalho, exige persistência e exige atitude. Para mim, então, querer me transformar, para mim querer evoluir, para mim querer me modificar, preciso ter atitude. É difícil, né? Porque a gente precisa vencer as nossas más tendências. E é muito difícil. Só que a gente tem lá dentro, adormecida dentro de nós, muitas virtudes. Elas estão ali para quê? Para ser afloradas, para serem despertados. E o que vai depender disso? O nosso esforço diário, né? A nossa atitude diante da vida, da gente não se achar vítima, da gente não querer toda hora estar se justificando, né? Então é uma escolha nossa optar pela justificativa toda hora justificando, né? Até para aliviar ou para amenizar a nossa consciência, ou então não, eu quero melhorar, não quero mais passar por isso, quero me transformar, quero ser uma pessoa melhor, e opta pela modificação, pela transformação, e vai lá em busca, né? Estuda, se transforma, né? Trabalha insistentemente em si, lê, né? E vai de forma gradativa, devagarinho se melhorando e evoluindo. Então, tudo que nos é do afeto nos fere.
nos machuca mais. Então, muitas vezes a gente pensa assim, por que fulano fez isso comigo, né? Eu não merecia passar por isso, né? E é da nossa essência, é da nossa condição de espíritos imperfeitos nos magoarmos, nos melindrarmos, né? Carregarmos essa dor conosco. Mas cabe a cada um de nós, né? Quando ofendidos, quando magoados, né? Quando a gente se melindra, carregar essa ofensa, carregar essa mágoa, ou então nos libertar, né? E o que é nos libertar? Não é esquecer, nossa, a pessoa fez tal coisa comigo, eu esquecer. Nos libertar é perdoar. E perdoar é muito mais do que esquecer. Perdoar tem um outro mecanismo. Quando eu perdoo, eu tenho uma maturidade espiritual. E o que isso quer dizer? Que eu entendo que eu sou espírito imperfeito, que eu faço escolhas equivocadas, mas que o meu irmão que está ao meu redor faz escolhas equivocadas, que ele também é um espírito imperfeito e que como eu quero ser perdoada, que as pessoas entendam o erro que eu cometi, então que eu também entenda que no momento, naquela situação, a pessoa fez o melhor que ela sabia, né? A gente tem que entender que hoje nós somos a nossa melhor versão. Então, os erros que a gente comete é para que lá na frente a gente seja melhor. Então, que a gente seja mais tolerante com o erro do nosso próximo. Às vezes não quer mais conviver com a pessoa, ou não quer mais frequentar determinado local, não precisa, mas não alimenta essa mágoa, esse ressentimento, né? A gente tem um ditado que diz, né, que a mágoa é o veneno que tu toma e quer que o outro morra. Então, vamos tentar se desfazer deles, colocando mais luz para dentro de nós, fazendo leituras mais edificantes. Estamos assimilando incessantemente as energias mentais daqueles com quem nos colocamos em relação. Então, eu coloquei em negrito e sublinhei, porque eu acho muito importante o que diz ali, assimilando incessantemente. Ou seja, da hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme, e quando estamos dormindo, através da nossa sintonia espiritual, nós estamos assimilando. Então, a gente precisa se perguntar com quem nós estamos nos colocando em ação intimamente para nos alimentar dessas pessoas, né? Para quem nós damos ouvido que nos alimenta, né? O que mais vibra em nós como necessidade no nosso dia a dia, né? O que desperta o nosso interesse? O que nos chama a atenção, que a gente gosta, que nos dá prazer, né? Como a gente age no nosso dia a dia, quando muitas vezes as coisas não são como a gente quer, ou quando acontece uma situação que não é aquilo que a gente achou que era o melhor para nós, como a gente lida com isso, né? Para que a gente é atraído, né? Aonde está o nosso raio de atração? Para que a gente é atraído? Quais são os eventos que mais acontecem no nosso dia a dia? Ali é que está a nossa afinidade, a nossa frequência vai estar lá. E essas reflexões, elas são necessárias para quê? Para que a gente reflita, para sabermos qual caminho a gente está escolhendo para a nossa vida, qual é o rumo que nós estamos escolhendo para o nosso dia a dia. E aqui, então, para mim, é uma chave de virada. Quando a gente entende isso, a gente muda e se transforma. É uma chave de virada. Que diz assim, ó. Aquilo que lemos, as pessoas que estimamos e convivemos, as assembleias que contam conosco e aqueles que ouvimos influenciam decisivamente sobre nós. Então, será que o que a gente anda lendo ou assistindo? Né? Tragédia, coisas tristes, né? E o que isso causa em nós, né? O que isso gera em nós, né? Descontentamento, raiva, agressividade. E é isso que eu vou atrair para mim, porque e do nada a gente vai perceber que vai surgir mais disso para mim, porque eu estou cultivando esse descontentamento, essa raiva em mim, né? Quais são as pessoas que a gente convive no nosso dia a dia, né? Qual é o teor das nossas conversas, né? O que se fala, né? As leituras que eu faço, elas são elevadas, elas me trazem paz, me trazem calma, né? Os lugares que eu frequento, né? O que se fala, o que se bebe, o que se come, é isso que está dizendo o que eu sou afim e vai me colocar nessa frequência.
e quem a gente ouve, né? Para quem a gente pede conselho, para quem a gente troca experiências, né? Isso vai influenciar a nossa vida. E a gente precisa entender que muitas vezes é necessário, sim, a gente precisar se afastar de lugares, de pessoas, né? Para que, a gente possa se reconstruir, para que a gente possa fazer essa evolução. Porque se eu continuo fazendo as mesmas coisas, indo nos mesmos lugares, eu vou continuar da mesma forma. Então, se eu quero sair da onde eu estou e quero me melhorar, e eu entendo que aonde eu estou é só beber, fumar, falar das pessoas, a vida louca, né? Sem pensar no amanhã, e eu continuo ali, eu vou receber mais disso. Então, às vezes, é necessário colocar pontos finais, né? Para que a gente possa fazer uma nova caminhada, construir uma nova história. Viveremos sempre em companhia daqueles que buscamos, uma vez que, por toda parte, respiramos ajustados ao nosso campo de atração. Então, nós buscamos. Quando eu elejo o ódio, a maledicência, a fofoca, a intriga, a mágoa, quando eu elejo tudo isso fazer parte da minha vida, é isso que eu vou atrair para mim. E eu não consigo abrir mão disso, eu vou receber mais disso. Então, que a gente consiga eleger sentimentos, emoções mais nobres, mais elevadas, para quê? Para que a gente possa, né, se melhorar. Porque a gente precisa entender que a gente vem de um planejamento reencarnatório, que a gente escolhe determinadas experiências para passar aqui, e eu, mesmo não querendo, se eu estou passando por elas, é porque eu tenho a necessidade de passar para elas, e é essa experiência que vai me fazer uma pessoa melhor. Então, se eu não consigo tirar o melhor proveito disso, eu ainda vou entrar numa frequência mais baixa, mais triste, mais depressiva. Então, que a gente possa diariamente ver quais são as nossas más tendências e ir se melhorando devagarinho. E que quando a dor bater a nossa porta, a gente entenda que a dor ela vem para burilar o nosso espírito, ou seja, a dor ela vem para nos transformar, ela vem para lapidar a nossa alma, para tirar toda aquela coisa ruim que a gente tem, para que a nossa real essência salte. Então a dor ela é educativa. Então que quando a dor bate a nossa parte, eu consiga agir e me transformar o quanto antes, para que o aprendizado, para que a lição seja aprendida. Os espíritos, então, desencarnados, eles se relacionam pela afinidade, são atraídos entre si. Então, lá no mundo espiritual, os espíritos desencarnados, eles são atraídos entre si e se conectam aos homens pela simpatia. Ó, então, lá no livro dos espíritos, na questão 518, diz assim, ó, que os espíritos preferem estar no meio dos que se lhe assemelham, acham-se aí mais à vontade e mais certos de serem ouvidos. Porque como tudo é por afinidade, tudo é por sintonia, eles vão se afinizar com quem é igual, ó. Buscam os que a eles se assemelham. Então, se eu estou vibrando na fé, na coragem, na confiança, um espírito que é ignorante e que está em sofrimento, ele não vai conseguir chegar até mim, porque elas são frequências diferentes. Por isso a importância do orar e do vigiar, de manter a nossa vibração elevada, de ter pensamentos mais elevados, mais edificantes. E é pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos. Isso quer esteja só, quer faça parte de uma coletividade. Então, o que, que acontece? Quais são as minhas tendências? Por isso da importância da gente ver quais são os sentimentos que a gente vem nutrindo, né? O que, que a gente vem alimentando dentro de nós, porque ali estão as nossas tendências. Mas a gente tem todas as virtudes adormecidas em nós. Então, que a gente comece devagarinho a desacomodar-se e a desenvolver essas virtudes em nós. E quanto mais virtude eu consigo adquirir, mais eu me aproximo, mais eu me sintonizo com espíritos de luz, com espíritos elevados. A escolha ela é nossa, né? Porque eu posso optar como eu vou reagir diante de uma dificuldade, eu vou reagir
Sinto que tenho uma inveja, mas vou ressignificar esse sentimento que eu tenho por aquela pessoa, para quê? Para sair dessa afinidade e entrar numa vibração mais elevada. A escolha sempre é nossa, nunca é do outro. Se queres bem-estar, saúde, alegria, envolve-te na luz do amor, edificando-te interiormente, através dos cultivos dos pensamentos superiores, não permitindo angústias desnecessárias, ansiedades injustificáveis, medos sem lógicas, solidão, sentimentos inferiores. Então, eu quero ter uma vida plena, eu quero ter uma vida leve, eu quero ter uma vida tranquila, assim, dentro do possível, porque aqui no mundo de provas e expiações a gente sabe que a gente vai evoluir pela dor, né? Mas de uma maneira geral, eu quero ter momentos de alegria, de felicidade. O que eu preciso fazer? Eu preciso ali, ó, ter pensamentos superiores, né? Então, eu gosto de dizer que a gente precisa da nossa reforma íntima, né? Então, o que é a reforma íntima? Eu gosto sempre de fazer a comparação com uma casa. Minha casa eu vou fazer uma reforma. Eu não vou vir chamar tudo que é tipo de profissional para vir reformar minha casa. Não, o que eu vou fazer? Eu vou identificar aquilo que é necessário eu melhorar na minha casa. Vi que o telhado precisa ser trocado, vi que a fiação elétrica precisa ser trocada e precisa pintar. Eu identifiquei na minha casa aquilo que precisa ser arrumado. O que eu vou fazer? Eu vou chamar alguém para trocar o telhado, vou chamar um pintor para pintar e vou chamar o eletricista para fazer a parte elétrica. E na nossa vida é exatamente igual. A reforma íntima é o quê? É eu identificar em mim aquilo que eu tenho de má tendência. Então, eu preciso olhar para dentro de mim, ver aquilo que eu estou alimentando, vendo quais são os meus desejos, os meus sentimentos, as minhas emoções, e depois que eu identifico, eu faço um trabalho de formiguinha de ir me melhorando, de botando um entendimento, de botando uma aceitação nisso, porque eu só posso melhorar, eu só posso transformar em mim aquilo que eu sei que eu tenho. Então, se eu sou uma pessoa fofoqueira, eu só vou poder me melhorar esse meu lado se eu souber que eu tenho. Então, eu preciso fazer esse movimento de olhar para dentro de mim e identificar aquilo que eu tenho na minha essência, de positivo e de má tendência, né? Porque nós temos muitas coisas boas. E a gente está aqui para se melhorar, para desenvolver as nossas más tendências. Cultiva a tua mente, iluminando-a e enobrecendo-a. Então, lançar boas sementes sempre. Então, é como um jardim ou uma horta, né? Vou lá num lugar lá, compro a semente, eu digo, eu quero as melhores sementes de tomate e de pepino. Daí o cara me diz, essas são as melhores. Eu vou lá, eu preparo a terra, eu boto adubo, daí eu planto, eu vou regando, daí eu vejo que começa a crescer, eu fico toda vez observando, né? Aí, de repente, eu vejo que cresceu um inso, que ali tem uma erva daninha. O que eu faço lá na minha horta? Eu deixo o inso, eu deixo a erva daninha tomar conta? Não. Cada dia eu vou lá, 2, 3 dias, e vou arrancando as ervas daninhas para a minha horta ficar linda, limpinha. E isso nós precisamos fazer com a nossa vida. Nós precisamos observar se na nossa vida, se no nosso coração tem ervas daninhas crescendo. É importante a gente identificar, né? Será que tem uma erva? Será que se tem uma mágoa nascendo? Será que tem uma inveja que eu comecei a alimentar? Se eu percebo isso, o que eu preciso fazer? O processo de poda, que é essa transformação, que é a reforma íntima, que é eu ir me melhorando cada dia mais. Que a gente faça conosco para deixar o nosso coração, a nossa alma mais tranquila, mais serena, tanto quanto mais livre dessas ervas daninhas do ódio, da mágoa, do ressentimento, da maledicência. Livro dos Espíritos, então, o Allan Kardec pergunta assim: pode o homem eximir-se, libertar-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Aí a gente pergunta: será que eu posso ou não posso, né, me libertar dessa influência espiritual? Aí os espíritos, eles vêm nos dizer que sim, pode.
visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então, quais são os meus desejos? Quais são os meus pensamentos, né? O que eu estou pensando? O que eu estou desejando? É essa influência espiritual que eu estou atraindo para mim, né? O que eu ando emitindo para as pessoas que estão ao redor de mim para atrair esse tipo de influência? Então, os meus desejos e os meus pensamentos. Então, vê que às vezes uma conversa X, um programa de TV, uma leitura podem gerar em mim um descontentamento, uma sensação de descontentamento pela vida, de raiva por uma pessoa, de reclamar, ou uma conversa, uma leitura, ou um programa de TV, ou alguma palestra que eu assisto, pode gerar uma sensação de elevação, de paz, de tranquilidade. Então, é muito importante a gente cuidar aonde vamos, com quem andamos, né? Com quem falamos, com quem trocamos experiências, para quê? Para que os nossos desejos, para que os nossos pensamentos sejam os mais elevados possíveis. E para concluir, então, é da legislação por ele estatuída. Cada espírito reflita livremente aquilo que mais ama, transformando-se assim aqui e ali na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a quem empenha o coração. Pois onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Que lindo isso, né? Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, o que eu mais amo? Né? Será que a gente mais vem amando na nossa vida o ódio, a mágoa? Porque é isso que vem ocupando o cenário do nosso tempo. Então, o que a gente vem amando na nossa vida? Né? No que eu estou me transformando? Em luz ou em treva? O que eu venho gerando nas pessoas, se elas pudessem ler ou de alguma forma perceber os meus pensamentos, eu geraria nelas alegria ou decepção, tristeza, né? Aonde está o meu coração? No orgulho, no egoísmo, na vaidade, no ego, nas ilusões, né? Aonde está o nosso coração? Ou está no amor, na caridade, na justiça, né? Precisamos nos questionar onde está o nosso coração. Porque esses sentimentos, eles podem nos libertar ou nos aprisionar. E é bem difícil da gente aceitar e entender que somos nós mesmos que nos libertamos ou nos aprisionamos. A escolha é nossa. Eu sempre gosto de dizer que a gente espera Jesus vir de fora, enquanto ele insiste em vir de dentro do nosso coração. Então, que a gente possa entender que a nossa mente, que os nossos pensamentos, que os nossos sentimentos são um espelho da vida. Então, o que a gente quer refletir? O que a gente quer buscar de volta para nós? Então, que a gente possa, sim, orar, vigiar os nossos pensamentos, né? Os nossos sentimentos e lançar boas sementinhas na nossa caminhada, para que quando a gente buscar receber de volta, a nossa vida seja mais tranquila, seja mais leve e seja mais feliz. Eu agradeço a oportunidade e para encerrar, então, eu vou fazer a nossa prece final. Elevamos, então, o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador. Mentalizamos o nosso Mestre Jesus, irradiando luz sobre nós. E assim, envolvidos por essa luz, limpamos nossa mente de qualquer pensamento negativo e eliminamos os sentimentos ruins de dentro do nosso coração, tranquilizando os nossos corações e com serenidade, com tranquilidade, nos ligamos aos nossos mentores, que são aqueles amigos espirituais que estão sempre conosco, nos auxiliando. Obrigado pela ajuda ofertada, pelo amparo nos momentos difíceis, pela presença constante no nosso dia a dia da nossa existência. Que nunca nos faltem esforços para vencermos as nossas dificuldades, esforços para superarmos as nossas imperfeições, nos tornando diariamente pessoas e espíritos melhores.
que possamos ter um bom resto de semana de muita luz, de muito amor e de muita paz. Que assim seja.